Muito bem. Então vamos lá. Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 ao 25. Torno a trazer isso à memória, portanto eu tenho esperança. A benignidade do Senhor jamais acaba. Suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Eu quero e queira Deus que eu consiga dar o título "Das cinzas renasce a esperança". Essa frase é muito conhecida, né, de Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As situações que a gente atravessa e que a gente não gostaria, mas que faz parte da jornada, que a gente se sente mais impotente, algemado, sem condições, assim, parece que o mundo some dos pés da gente. A exemplo de quando eu sepultei meu pai, a exemplo de quando eu sepultei a minha irmã, minha sogra. Há alguém aqui que nunca passou por esse momento, em que dá vontade de dizer assim: Senhor, me leva. Quando você olha para um lado, não vê o que fazer, como fazer. Há alguém aqui que nunca passou por isso? E acredite, irmãos, esse profeta chamado de profeta chorão, o choro diz muito a respeito da pessoa que está chorando. Revela muito quem é a pessoa. E nesse livro de Lamentações, nos é permitido notar o que levou Jeremias a tamanha tristeza e a lamentar dessa forma. E de modo bem sincero, é um livro pequeno. Eu até te aconselho que o leia. Ele está imerso no profundo de suas emoções, abatido devido ao seu cuidado pelo povo, abatido pela empatia que ele tinha pelo povo de Deus, pela preocupação dele com a nação, pelo seu amor com a nação e, sobretudo, pela sua devoção a Deus. E é interessante que o contexto de Israel, antes dele profetizar, aparentemente era muito próspero, estava indo tudo assim tremendamente bem, humanamente falando, a economia do país, as alianças do país, estava indo tudo aparentemente bem. Mas nessa aparência de prosperidade, o povo foi se distanciando de Deus. E ele profetiza, e essa profecia não é aceita pela nação. Uma coisa é você estar todo esbagaçado e Deus manda um profeta e diz assim: meu filho, vou te erguer, vou te levantar, fique tranquilo, eu estou contigo. Outra hora é você achar que está tudo bem, e vem o profeta e diz: vocês vão para o cativeiro. Se vocês não melhorarem, vocês vão para o cativeiro. E ele já tinha uma experiência do Egito. Então, antes de irem para a Babilônia, que é o que Jeremias profetiza, o momento era esse, de aparente prosperidade, de aparente saúde, de aparente riqueza, de aparentes alianças interessantes, enfim.
E o livro vai revelar o choro franco e profundo do profeta Jeremias, agora diante de uma miséria que eles não enxergavam. Daí o panorama. Jerusalém vai ser destruída, e foi destruída. Quem é que trouxe a destruição? Nabucodonosor, Babilônia. Muitos judeus foram mortos, outros torturados, e boa parte levados para o cativeiro. De modo que o inimigo veio, destruiu tudo, e também levou a riqueza da cidade. O templo foi destruído, levaram o ouro, levaram tudo de melhor que tinham. As lamentações desse profeta se dão, portanto, logo depois dessa queda de Jerusalém. Quando as coisas estão aparentemente bem, parece que nossos muros estão fortes, mas acreditem, a queda de Jerusalém se deu em 586 a.C. E quando se fala de um cenário desse, a gente tem o privilégio de nunca ter passado por isso, mas não é difícil imaginar. É aquilo que você vê em todo cenário de filme de guerra. É o caos, é a derrota, é a dor, é a miséria, é amargura, é choro. E diante de uma realidade dessa, quando o inimigo vem e o exército que tem para proteger já está destruído, você não tem mais alternativa. Se não vê as famílias chorando, se não vê pai lamentando filho, mãe chorando pelo filho, pela filha. E é aqui que ele diz que somente do alto poderia vir uma ajuda. Nesse capítulo 3, o profeta trata exatamente de esperança. Esperança quando a gente olha e parece que é meio difícil encontrar elementos para ter essa esperança. Porque ter esperança quando você encontra onde ter o recurso é uma coisa. Mas esperança quando parece que a gente não tem de onde, para onde olhar, de maneira que, acreditando numa intervenção favorável de Deus, mesmo estando no caos, o coração dele encontra esse louvor e essa fagulha de esperança. Seu povo não seria consumido de modo total, exatamente porque ele tinha esperança de que o Deus que trouxe aquela assolação, um dia poderia trazer Israel de volta. As vidas despedaçadas, a cidade e o povo arrasado, comida na panela não tinha, provisão para uma semana. Todo início de mês a gente vai ali no mercado e tenta comprar, nem que seja o básico para o mês todo, né? O arroz, o feijão, o açúcar, mas ali a provisão também acabou. Mas um fato o profeta deixa claro: diante de tudo isso, ele percebe que ainda está vivo. Ele percebe que para aquele que morreu restou o sepultamento, mas ele está vivo. E tinha outras pessoas vivas. E ele então vai se lembrar de que Deus não abandona seu povo.
em meio a destroços, Jeremias percebe a mão de Deus, mas não a mão da correção, por incrível que pareça. Ele vai declarar, e nós lemos, que as misericórdias de Deus não têm fim. O Deus misericordioso, que já havia manifestado misericórdia outras vezes. De sorte que parece uma coisa simples, mas francamente falando, é tremendamente complicado. Ele conseguiu, da fraqueza, tirar força, pois ele entendeu que Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo. Como? Depois de profetizar, depois da nação não acreditar, depois da nação ser destruída, ele ainda diz assim: Deus é bom, Deus é bom. Não parece paradoxal? Foi nesse Deus, e somente nele, Jeremias vai reanimar, e a esperança vai renascer da cinza. Como lemos, diz ele, as misericórdias do Senhor não têm fim, elas são abundantes, e ainda diz, renovam-se a cada manhã. Não obstante as circunstâncias tremendamente desfavoráveis e as panelas vazias, mas no coração dizia o profeta: a minha porção é o Senhor, Ele é bom. E ele então arremata: nele esperarei, nele esperarei. Não fica difícil trazer conclusões. Por esse mesmo profeta, Deus nos mostra as sérias consequências dos erros, mas também Ele mostra como ainda podemos ter esperança em meio à tragédia. Primeiro, queridos, porque Deus é capaz de transformar todo mal em bem. Talvez a gente não enxergue, talvez não tenhamos olhos para ver até como é que Deus vai fazer. A gente pega textos como o Êxodo, que narra Moisés na beira do mar, e ele se queixa com Deus, e Deus pergunta: você tem o que na mão? Um cajado. Toque o cajado na água. Tem coisas que a gente olha assim, e para nós é impossível ver como Deus vai fazer. O que Deus vai fazer para reverter esse quadro? Então Deus é capaz de transformar todo mal em bem. A vara, diz o Senhor, a vara que não dá fruto, Ele limpa. Para quê? Ele vai fazer dar fruto. Então são coisas que para nós parece que não tem jeito. Semana passada nós vimos que tem jeito até para vaso estragado, que a gente olha, por nós descartaríamos, porque não tem muito o que fazer. Ele não. Ele é capaz de pegar um vaso que você ou eu descarta, e quando eu falo vaso descartável aqui, eu estou falando de gente. Talvez há pessoas que você olha assim e não tem o mínimo crédito. A gente não acredita que tal pessoa possa um dia dar fruto. A gente não acredita que essa pessoa vai continuar anos e anos sem nunca se erguer. Mas acredite, Ele é capaz de transformar um vaso que eu reprovo e que você reprova em um vaso de honra para Ele. Acredite. Também porque, pela palavra, poderia citar N exemplos em que Deus levanta aquele que caiu.
que Deus perdoa aquele que pecou. Irmãos, todos nós enfrentamos problemas na vida, mas em meio às nossas aflições, o profeta que diz que haveria ruína, vai dizer: há esperança, e eu esperarei em Deus. E é interessante que ele coloca na primeira pessoa. Ele olha em volta e vê choro, vê lamento, vê tristeza, vê família que perdeu o pai, que perdeu o filho, vê os que viveram sendo levados cativos para a Babilônia. Ele vê tudo isso e ainda diz: eu, não sei você, eu esperarei em Deus. A esperança quando se tem olhos para ainda focar em Deus. Essa história, irmãos, não é somente sobre a queda de Jerusalém. Essa história não é sobre Israel sendo levado para o segundo cativeiro. Essa história não é sobre a derrocada, não é sobre a destruição do templo, sobre a humilhação de se perder uma guerra. Não. Essa história é sobre Deus, que o Deus poderia ter ganhado aquela guerra. Outra já havia acontecido. Uma das mais interessantes, quando eles vão guerrear contra os filisteus, e os filhos do profeta ou do sacerdote, me perdoem, do sacerdote Eli, levam a arca da aliança para o meio do campo de batalha, e eles dizem assim: vamos levar a arca da aliança que nós vamos derrotar os filisteus. Naquele dia morreram mais de 33 mil homens do exército de Israel. Um que conseguiu escapar volta para contar para o sacerdote que perderam a guerra e que os filhos dele morreram e que a arca foi levada. 22 anos depois, Samuel chama Israel para um concerto e novamente os filisteus cercam o povo de Deus. E eles pedem a Samuel que clame. Samuel convoca jejum, convoca oração. E dessa vez não tinha mais exército, o exército havia morrido. Dessa vez o povo está despreparado e lá vem o mesmo inimigo que havia derrotado todo o exército. Só que dessa vez, eles em vez de afastarem de Deus, eles fizeram aliança, oraram e jejuaram. Naquela guerra, diz a narrativa bíblica que Israel ganhou aquela guerra sem levantar um canivete para furar alguém. Por que agora então não houve a vitória? Exatamente porque a história não é sobre a guerra, não é sobre Jerusalém, não é sobre Jeremias, não é sobre o cativeiro. A história é sobre Deus, e o Senhor da história, sim, Ele tem como entrar na sua história, mas acredite, desde que a sua história seja para louvor e glória dEle. Por isso Jeremias vai dizer: eu não sei vocês, eu esperarei no Senhor. É nele. Que Deus nos encha dessa esperança. Não a esperança apenas de esperar, mas a esperança de esperançar. Qual é a diferença de esperança de esperar e de esperança de esperançar? A esperança de esperar, você fica inerte, passivo, você não faz nada, só vou esperar. A esperança de esperançar gera em você atitude. Sabe aquele noivo, aquela noiva que marcou a data futura para o casamento, e eles estão com esperança de casar no dia tal do ano tal? Sim,
Eles vão juntar, eles vão programar, a gente compra o quê, convida quem, vai ter festa, não vai, como é que a gente faz, vamos comprar os móveis, quais os móveis, a gente vai morar, é casa própria, é aluguel, que tipo de móvel, vamos fazer isso, e aquilo, aquela data que eles estão aguardando, gera neles atitude, eles acreditam que aquilo vai ser uma maravilha, vai ser uma bênção. Então, esperança de esperançar gera atitude. É essa esperança que Jeremias está falando. Eu vou esperar no Senhor. É agir, mesmo estando em escrombos. É agir, mesmo tendo perdido uma guerra. Talvez, quem sabe, melhor dizer, mesmo tendo perdido uma batalha. Mas se você perdeu alguma batalha agora, acredite, a guerra é longa, e se você hoje perdeu, amanhã o Senhor pode te erguer e te levantar. Se hoje você tem uma batalha travada daquela que você não sabe nem como vai ser o resultado, acredite, o Senhor está contigo de batalha em batalha. Alimente a sua esperança, espere no Senhor. No Senhor, mesmo a sua tristeza não pôde cegar o profeta para a constante fidelidade do Senhor. Ele estava chorando, estava lamentando, ele estava muito triste, mas isso não o cegou de enxergar a fidelidade desse Deus. Porque ele que profetizou o que iria acontecer, ele também profetizou, o Senhor vai trazer depois de volta o Israel lá da Babilônia. Mas, o que a gente tem como exercício, é aprender com o profeta, ou com esse líder Jeremias, que a despeito da situação caótica do momento, mantenha-se sabiamente, concentrado em uma visão da soberania de Deus. O profeta sabia que Deus era mais poderoso do que a Babilônia. O Deus que está permitindo eles irem para a Babilônia, havia anos atrás entrado em uma outra potência de nome Egito, e fez proezas e maravilhas, e de lá tirou o seu povo. Então temos que acreditar na soberania de Deus. A soberania de Deus é o exercício que temos para reconhecer que não somos suficientes, que não somos os melhores, que as nossas virtudes e habilidades não podem nos envaidecer a ponto de não enxergar. Ele é que é soberano, é Ele que é todo-poderoso. Também, sabiamente concentrado, não apenas na soberania, mas na natureza de Deus. E ele vai dizer, as misericórdias do Senhor não têm fim. Isso é da natureza de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, é o que diz o profeta. Imagine o profeta olhando para aquelas famílias destroçadas e dizendo isso: descanse o seu coração, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Eles iriam amanhecer o dia computando uma derrota de guerra, iriam amanhecer o dia contando os mortos, iriam amanhecer o dia contando aqueles que foram levados cativos, iriam amanhecer o dia chorando porque o templo tinha sido destruído, iriam amanhecer o dia chorando pelas atrocidades da guerra que eles acabaram de perder. E o profeta diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Amanhã, em meio a esses destroços, as misericórdias do Senhor estarão sendo renovadas. Também, sabiamente concentrado,
na visão de que tem acima de nossos planos, os planos de Deus. Deus libertará seu povo e lhe dará um futuro, e um futuro cheio de esperança. Noutras palavras, em última instância, ele profetiza que Deus está no controle e, por misericórdia, agirá em favor de seu povo. O que a gente pode fazer, e não em uma guerra física, mas nós hoje vivemos uma guerra espiritual daquelas. Só Deus sabe o que se passa nesse momento, pela sua cabeça, pelo seu coração, pela minha cabeça, pela cabeça de Francineide, pelo nosso coração. Só Deus sabe. Mas o convite desse profeta, ele encaixa como uma luva. Como esse profeta, a gente pode sim lamentar, mas também podemos acreditar que Deus tem poder para transformar aparentes derrotas em tremendas vitórias. Sim, a dor, a incerteza, o medo não nos impede de crer. Deus pode transformar aparentes derrotas em tremendas vitórias. Ninguém, queridos, ninguém, ao ver aquele jovem de nome Davi, e ele falava com muita ousadia que iria enfrentar o grande guerreiro filisteu. Aí a família dele não acreditou nele, o rei não acreditou nele. Como vai acreditar? Como acreditar? Quando humanamente falando a gente olha assim e fala impossível. Impossível. E é nessa hora que a gente tem que lembrar, esse é um dos títulos de nosso Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus que pode fazer essas coisas. Então, como Jeremias, lamente, mas acredite que das cinzas Deus pode renascer em nós esperança. Esperança. Esperança de que depois, amanhã, se Deus fizer, tudo se torna diferente. Amanhã, a fome vai passar. Amanhã, o país destroçado vai ter que limpar. Amanhã, aquelas famílias vão ter que acreditar que um dia esse outro cativeiro vai cessar. Então, não é o caso apenas de esperar como quem não acredita. É esperar com esperança. E eu quero aproveitar esse momento. E eu hoje vou cantar um hino. Diógenes, vem aqui, por favor. E eu quero que você, se você quiser cantar comigo, pode. Mas se não, eu quero que você medite na letra deste hino. Aliás, fique em pé comigo, descanse a sua cadeira. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor
não é alcançado quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor. É hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo Ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Só o Senhor é Deus. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Sua vergonha e seu desprezo Ele levou. Escute! Carregue a sua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. O amor que o mundo não te deu, Jesus te dá.